Deus abençoe a todos nessa live. Nunca mais tivemos por aqui, nessa live surpresa. Deus abençoe a todos vocês. Essa live, consequentemente, ela vai para o YouTube também. E que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje é feriado aqui na Bahia. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço à nossa irmã Regimária. Tudo bom, né, Regi? Como é que vai? Cadê a princesa? Como é que vai, princesa linda? Um abraço aí para Pedro. Então, queridos amados irmãos, nós vamos falar sobre os 10 aspectos do marxismo cultural. O marxismo cultural, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Em João capítulo 8, versículo 36, diz: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, amém, Regi, glória a Deus. Deus continue abençoando. E nós estamos vivendo no Armagedon cultural. O que é o Armagedon cultural? É uma luta entre as luzes e as trevas. E a Bíblia fala que nós somos luz. E a luz, ela tem que clarear o mundo. A luz, ela tem que irradiar e levar as pessoas para Cristo. O primeiro conceito do marxismo cultural é que Deus não existe, chamado agnosticismo. O agnosticismo diz que Deus, ele não existe. Deus, contudo, ele está se movendo vivo em nosso meio. Um abraço aí também à nossa irmã Cíntia. Deus, ele vive e reina, e Deus é o Senhor da história. Mas o marxismo cultural vai dizer que Deus, ele não existe e Deus, ele está morto. Por isso você vai ver naquele filme americano, Deus não está morto. Por quê? Porque existe a cultura, sobretudo na Revolução Francesa, porque até a Revolução Francesa as pessoas não questionavam a existência de Deus. Mas depois da Revolução Francesa, sobretudo com o seu grande mentor, Jean-Jacques Rousseau, começou-se a questionar a existência de Deus. E o que é que nós temos? Hoje as pessoas, elas questionam Deus. Hoje as pessoas questionam a existência de Deus. E você sabe, né, que Deus, ele existe. E ele é o Senhor de toda a história. A Bíblia fala que tudo foi feito por ele, para ele, por meio dele e com ele. Significa dizer que Deus, ele é atual, verdadeiro e está presente sobre as nossas vidas. Então, esse primeiro conceito, marxismo cultural, é uma ignomínia, é uma heresia. O segundo conceito é tudo leva a Deus. Nós sabemos que nem tudo leva a Deus. A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa dizer que o homem ou uma mulher de Deus só chega a Deus através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, eles dizem que todos os caminhos levam a Deus, todas as filosofias, toda mente, todas as ideologias. Não, há um só caminho. Foi essa questão que Martinho Lutero, ele proferiu nas 10 reformas. Ou seja, todo caminho que leva a Deus não é um caminho. Todo caminho que leva a Deus não parte do princípio que é uma gambiarra, não caminho. O caminho que leva a Deus é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único caminho que leva a Deus. Respeito às demais religiões, contudo, a verdade é que há um só caminho, e a saber, Jesus Cristo. Interessante que em Timóteo capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que há um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, homem. O terceiro aspecto é a desordem e o caos. É o que nós vivemos, as inversões de valores, os princípios bíblicos, as orientações do nosso mestre, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão sendo distorcidas porque o marxismo cultural, ele inverte as ordens.
Por isso que você vai ver uma cultura totalmente fora dos padrões e dos princípios bíblicos, fora totalmente daquilo que a palavra de Deus ela coloca como regra de fé e ordem. Porque a nossa Bíblia ela é a constituição do cristão. Existe para as pessoas do direito, sabem muito disso, que a Constituição Federal é aquilo que limita o ir e o vir. E o ir e o vir do cristão é a Bíblia. O quarto aspecto é a intolerância religiosa e social. A intolerância é religiosa e social. Ora, gente, você pode dizer que você é um cristão, você pode dizer que você serve a Deus. Até isso as pessoas estão questionando do povo de Deus. Até isso as pessoas querem tirar esse direito de você, de mim, de dizer que é um cristão em nosso território brasileiro. Então, isso é um desvaneio que nós devemos rebater com a palavra de Deus. Agora, contudo, com amor, né? O Martin Luther King disse que o amor é a arma mais preciosa e mais forte que ele conheceu. Claro, a Bíblia fala que nós devemos amar os pecadores, mas não amar o pecado. Nós devemos combater o pecado, mas amar os pecadores. Então, a intolerância religiosa e social é muito contundente hoje em nosso meio. E pasmem vocês, né? Cíntia, Regimara, que está aqui no momento, eu sei que muitas pessoas vão ouvir depois, que isso é uma ideologia mundial. Isso é um aspecto mundial. Isso é um desenvolvimento mundial. E o que nós devemos estar sempre firmes e constantes, sempre habitantes na obra do Senhor. Não olhando nem para a esquerda nem para a direita, e sim para o alvo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O quinto aspecto é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero. Ou seja, aonde se diz que o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, o homem pode ser o que ele for, a mulher pode ser o que ele for, e nós sabemos que isso é um atributo das trevas, porque Deus, está escrito, Deus fez homem e mulher. Então significa dizer que essa ideologia ela traz um desconforto muito grande para as pessoas, porque isso é entre aspas, um amor disfarçado de ódio. Ele fala que quando a gente combate tais ideologias, nós estamos com ódio. Mentira. A verdade é que o ódio parte da parte deles, porque eles colocam esse amor, que é disfarçado de ódio. O amor cura, o amor trata, o amor regenera, o amor traz às pessoas a imagem e semelhança de Deus. Vocês podem também fazer perguntas aí, viu, pessoal? Cíntia, Rosmária, ao longo das ponderações. O sexto aspecto é a confusão social absurda. Gente, nós estamos vivendo em uma confusão social absurda. Nós estamos vivendo onde as pessoas elas não podem ser aquilo que elas de forma ética e saudável. Você não pode hoje dizer que é uma pessoa hétero. Você não pode dizer que você é um homem másculo, ou a mulher pode dizer que é uma mulher feminina, né? O que eles querem é que você seja, no caso das mulheres, feminista, e no caso dos homens, né? Eles dizem que você tem que ser bitolado, né? Ou seja, deformando o caráter natural do ser humano, né? Então, essas aberrações hoje estão entrando nos nossos meios. É interessante que eu vi de muitas igrejas evangélicas está assunto muito relevante. Verdade, nossa irmã. Verdade, minha irmã. O inimigo está confundindo as pessoas. Temos que vigiar a verdade, irmã Gimara, a verdade, irmã Cíntia. Realmente o tempo é sombrio. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo sombrio, é um tempo absurdo. E eu creio que a igreja do Senhor ela tem que se levantar, ela tem que orar, né? Vocês são duas mulheres guerreiras de Deus e eu sei que vocês fazem esse papel de orar, de interceder, porque nós estamos chegando ao tempo do arrebatamento da igreja, porque como diz a história, como pior do que está
Eu creio que pode até ficar, mas já está no cúmulo do absurdo, né? E eu sei que o inimigo ele está levando muitas pessoas para o inferno por causa disso, né? Pessoas que até mesmo dentro da igreja, você vai ver hoje igreja gay, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Pelo amor de Deus, isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E, infelizmente, muitos dos nossos colegas pastores, né, o que dizer de Ed Renekiewicz, o que dizer do próprio Caio Fábio, do Mário Persona, e dentre tantos outros relevantes, alguns cantores, como Leonardo Gonçalves, enfim, as pessoas elas estão deixando a luz para seguir as trevas. Uma vez que essa luz foi iluminada na vida das pessoas, e essas pessoas elas estão abrindo mão da luz, abrindo mão do que Deus fez, da maravilha de Deus, para seguir os caminhos das trevas. Infelizmente, infelizmente. A minha oração é que eles voltem, né? Eu quero ver eles pregando o Evangelho com todo amor, com todo carinho, mas o Evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sexto aspecto é a confusão social absurda, gente. É uma confusão social absurda que foi o que nós falamos aqui. O indivíduo não sabe se é mulher, a mulher não sabe se é homem, o homem não sabe se é mulher e homem. Enfim, é um desvaneio. Por quê? Porque as pessoas esqueceram de Deus. E isso leva o quê? O sétimo aspecto, que é a burrice crônica. As coisas óbvias se torna muito questionável. As coisas óbvias, olha o que Cíntia colocou aqui, nossa irmã Cíntia, ó. Meu filho tem sofrido no seio da família um menino de 13 anos sendo encurralado, querendo mudar que ele acredita. É pior sem poder defender o que acredita, pois as pessoas que eles amam, infelizmente, né? Ou seja, infelizmente é uma realidade. Nossa irmã Cíntia, né, aqui no Mistério Shekinah, falou algo que é muito contundente. E eu trabalhei, né, em uma escola pública durante um ano. Eu só fui professor 1 ano e eu vi como isso é uma realidade, Cíntia. O marxismo cultural, ele abraçou tanto a esfera das escolas públicas, principalmente, porque a escola privada, mesmo que tenha tendência, existem muitas pessoas que são professores, são orientadores, né, de direita, ou seja, de princípios e valores, né, conservadores. Então, eu vi muitos adolescentes, muitos jovens sendo encurralados pelo marxismo cultural. E é normal, né, o menino ter namorar com o menino namorar com a menina, namorar com a menina, e você vai ficar, infelizmente, refém, porque as faculdades, as escolas públicas se tornaram recrutas, né? Estão recrutando esse tipo de pessoas. Em vez de apenas ensinar qual a luta da igreja hoje. O que é que a igreja bate? O verdadeiro da igreja ela bate no aspecto contra o marxismo cultural, né? É porque a igreja quer que ao menos seja livre, ao menos as escolas, as faculdades, as universidades sejam livres. Mas as pessoas, infelizmente, Cíntia, são abduzidas, né, desse movimento, dessa onda que é o marxismo cultural, que está chegando com força em todos os aspectos da sociedade, sobretudo os aspectos da educação, né? Então, a educação é algo que tem que ser trabalhado. Trabalhe com seu filho. Eu sei que você é uma guerreira de oração, né? Tive, né, vários momentos da Shekinah aí, de batalha espiritual, e você sabe isso, né? Você foi treinado muito bem, né, pelo pastor Marcos aí, e para você estar derrubando esses conceitos diabólicos, né, principalmente na vida do seu filho, porque quando você trabalha na vida do seu filho, nada vai poder passar na mente dele, porque você vai inserir na mente dele algo divino, você vai inserir na mente dele algo que o Senhor Jesus vai blindar a mente dele. E querem inserir a cultura do mundo, exatamente, Cíntia, querem inserir a cultura do mundo na igreja.
É no trabalho, é na escola, em tudo que é lugar. E já começa, infelizmente, alguns de nossos, né, já sendo sequestrados, né, familiares sequestrados e abduzidos com esses conceitos que têm realmente feito um estrago na área espiritual, na área emocional, na área psicológica e na área biológica, né? Hoje em dia as pessoas têm, o SUS até disponibiliza meios para as pessoas que querem trocar de sexo. Um absurdo, um cúmulo do absurdo, né? De alto grau terrível. Aí você vê a versão dos valores. Por exemplo, se uma pessoa quiser matar um cachorro, né? A sociedade ela faz aquele estrago e a internet vem abaixo. Se a pessoa disser que vai matar um cachorro, se a pessoa, claro que deixo a minha consideração aqui que não se pode fazer isso, não se deve fazer isso em hipótese nenhuma. Matar qualquer animal ou qualquer bicho de estimação, e Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada disso. Então, matar um cachorro, hoje a internet vem abaixo, né? Defendendo o cachorro, né? Agora, matar uma criança pode. Matar um bebê pode. Um absurdo, gente. É isso mesmo, Cíntia. Todos os dias devemos pedir ao Senhor sabedoria e estratégias. E é isso mesmo, nós devemos pedir sabedoria ao Senhor e estratégia, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo fala que haverá comichões nos ouvidos das pessoas e o homem irá de mal a pior. De mal a pior. Então eu vi toda essa realidade como professor, né? Ali, olha que eu fiquei um ano todo lecionando, né? E graças a Deus fui luz ali, já contei vários testemunhos por aqui, naquele colégio, e percebo quando as pessoas estão sequestradas no seu raciocínio, são subjugadas, né, pelo marxismo cultural. E aí você quebra muitos princípios bíblicos. Mas eu creio que, como diz Elias, há 7.000 que não vão se dobrar diante de Baal. E 7.000 é esse que nós vamos forjar no meio de uma escola de 400 alunos, né? Vai ter 10, vai ter 20, vai ter 1, vai ter 30 que não vão se dobrar a esse sistema, né? E é esse 1, é esse 10, é esse 30 que Deus chama de sua igreja. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os valores, em oitavo lugar, os valores invertidos, gente. Os valores invertidos, aquilo que nós falamos aqui, por exemplo, se você for tirar hoje, né, essa questão toda teve com a menina de 11 anos, que ela teve um namorado, né, e ficou grávida do seu namorado, segundo os relatos, e a menina ficou grávida, né, e o bebê com 7 meses, né, a justiça foi e mandou tirar o bebê. É um absurdo. Claro que a criança, ela foi, né, ela não corria risco de vida, porque tinha uma organização observando, mas ela poderia fazer o que fez Clara Castano, que deu uma lição de moral ao mundo todo, né? Ela foi estuprada e ela teve o bebê. Ela poderia matar o bebê, né? Mas a vida, ela trilhou pelo caminho bíblico, da Bíblia, que é a Bíblia, e ela teve aquele bebê e doou aquele bebê. E a internet caiu em cima dela, né? O marxismo cultural, as pessoas, a imprensa, enfim, de uma atitude belíssima. Perceba como os valores são invertidos. Perceba que como as pessoas estão invertidos os valores. O certo é errado, o errado é certo. E a Bíblia fala que ai daqueles que chamam bem de mal e chamam mal de bem. O bem é o bem e o mal é o mal. Então o marxismo cultural, gente, é uma ideologia diabólica, né? E eu percebo que quando você não adota o sistema, quando você não adota o marxismo cultural, você é convidado a retirar-se. Ou melhor, muitas das vezes você é expulso, você é cancelado, você é lacrado, como eles falam. Nós somos taxados como
inimigos do mundo, aqueles que não têm amor, aqueles que vivem no ódio, e mentira. Nós zelamos pelos princípios e valores bíblicos que norteiam a palavra de Deus. Bem da verdade que nós devemos estar apenas baseado na palavra, né? E declarar o reino de Deus, o amor de Deus sobre a vida dessas pessoas, profetizar, declarando o reino, o amor de Deus, né? Então, infelizmente, os valores são invertidos, né? A inversão de valores. O nono lugar é a desvalorização de princípios. Gente, Deus colocou princípios para que o homem ele venha ter cuidado de não estragar sua vida, de não ter sua vida ceifada antes. O princípio, o cuidado de Deus não é para ferir um homem. O princípio, o cuidado de Deus é para proteger o homem. Os princípios, as barreiras, as cláusulas que a Bíblia coloca, não é para poder prender o homem. Não, gente. O homem feliz é aquele que tem a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Santifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então significa dizer que o homem livre é aquele que tem Deus. Essa falsa liberdade, eu faço o que eu quero, mas você não é livre, você é escravo dos seus desejos, você é escravo dos seus prazeres, você é escravo do sistema, você é escravo de alguma forma de ser escravo, né? Então, o homem livre é aquele que faz aquilo que Deus manda fazer e tem liberdade de servir a Deus ou não, mas ele escolhe servir a Deus com amor, com carinho e com o prazer, né, da palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo nesse tempo muito terrível, né, a idade das trevas. Eu acho que chegamos agora, a idade das trevas, onde a igreja ela está sendo bastante exposta, né, qualquer acontecimento que tem acontecido na igreja é bastante exposta. Recentemente, Bruna Carla, ela foi chacoalhada, dentre tantos outros cantores, pastores, homens de Deus que se posicionam de forma correta, foram lacrados, cancelados, como eles falam na internet, porque ela disse que não, é um direito dela de não cantar em um casamento de pessoas do mesmo sexo, e está correto. Você não vai aplaudir algo que a Bíblia fala que é contra, né? Se você não vai atacar, também você não vai aplaudir. Então, mas a sociedade ela quer que você fale aquilo que ela quer ouvir. A sociedade ela quer que você faça as coisas que elas querem que você faça, né? E sobretudo é o espírito das trevas. Então, a desconstrução da Bíblia, a desconstrução dos valores bíblicos, Deus foi convidado a se retirar da sociedade, como aconteceu na Revolução Francesa, aonde Deus era proibido falar o nome de Deus, aonde os valores eram invertidos e o contrato social de Rousseau ele tinha os seguintes preâmbulos. Primeiro, Deus não existe, Deus ele não existe, Deus é uma história de carochinha. O segundo preâmbulo era tirar a cultura judaico-cristã da França. E o terceiro conceito era que da libertinagem às pessoas. E a Revolução Francesa é o que nós chamamos hoje de marxismo cultural. Então, veio com Karl Marx, né, e que ponderou de uma forma mais lógica essas aberrações. E depois veio a Escola de Frankfurt, que foi mais recentemente, que estão aí atrelando tudo a um desvandeio intelectual, filosófico, sobre tudo que vai de conta com a palavra de Deus. Faz como Deus falou para Daniel: Daniel, essas coisas vão acontecer, fique firme. Foi como Deus falou para Timóteo: Timóteo, cumpre o teu ministério. Foi como Deus falou para Esther: seja firme. Foi como Deus falou para Débora: fique firme, porque essa vitória eu darei nas suas mãos. Claro que a gente não vai mudar tudo, mas nós vamos mudar o mundo ao nosso redor. Nós podemos mudar, impactar, influenciar, trazer luz à vida de algumas pessoas. Nós podemos trazer solução para a vida de algumas pessoas.
Nós podemos mudar a esfera, nós podemos mudar o conceito de quem está andando em trevas. Nós podemos ver pessoas, elas que estão caminhando nas trevas e a luz chegar e ela caminhar segundo a luz. Nós temos esse poder. A igreja, ela não está recuada, a igreja está avançando. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu já ganhei algumas almas que praticamente estavam perdidas, né? E Deus, através de mim, o Espírito Santo, que eu sou apenas vaso, nós somos vasos, instrumentos, ferramentas das mãos do Senhor, tiramos aquelas almas da boca do inferno, da boca do lobo e trazemos para a luz através do Espírito Santo. Então eu quero que essas pessoas que estão lá, com a oração de Jesus, em João capítulo 17, há algumas ovelhas que não estão nos meus pastos. E essas ovelhas que nós devemos buscar, essas ovelhas que nós devemos correr atrás, essas ovelhas que nós devemos trazer de volta. E o 10º aspecto é a desvalorização dos valores. Gente, quando a Bíblia fala que nós não devemos fazer algo, é porque a Bíblia ela tem todo o conceito bíblico, teológico, espiritual, filosófico, biológico, de verdade, para que isso não aconteça. É como ouvir alguém colocando uma frase, uma mensagem, e tinha assim uma cerca, não pule essa cerca. E o cara pulou e tinha um precipício, ele não tinha visto do precipício e se arrebentou lá fora. E me chama a atenção que algumas pessoas, elas são crentes, né? Elas entram na faculdades, né, com princípios, valores judaico-cristãos, mas muitas das vezes ela que precisa salgar, elas infelizmente, ela é sequestrada, ela é subduzida pelo marxismo. O camarada ele começa a ser crítico, depois cético, depois cínico. Por exemplo, o camarada ele crê em Deus, principalmente, e isso não quer dizer com idade, né? Ele vai para a faculdade, é normal você ir para a faculdade, nós devemos ir para a faculdade. Aí chega na faculdade, os professores começam a questionar se Deus existe. Aí ele começa, pois é, professor, eu questiono a existência de Deus. E o professor começa a induzir na cabeça dele. E ele começa, aquele cara que tinha uma fé firme, ele começa a desacreditar, ele começa a ficar cético. Depois de cético vem a segunda etapa, ele fica crítico. Já chega na igreja e já questiona os milagres. Se ele for na escola dominical, claro que nesse nível é difícil de ir, mas ele já começa a contra-argumentar os princípios, os valores bíblicos, né? Será que é assim mesmo? A voz da serpente, será que foi isso que Deus falou? Será que foi isso que Deus disse? E depois ele está no quê? O último estágio, que é cínico, né? Então, e daí do terceiro estágio para o ateísmo. Então você vai ver muitos crentes ateus no nosso meio. Você vai ver muitos crentes ateus que abandonaram a fé. Por quê? Porque em vez de salgar, foi salgado pelas trevas. Em vez de ser luz, as trevas adentrou na vida dele. Então nós estamos nesse momento, em um momento muito delicado, onde o marxismo cultural tem tomado conta do mundo. Agora, a palavra está conosco. A oração está conosco. Nós temos as armas necessárias. Nós temos a fé necessária. Nós temos o poder necessário. E a Bíblia fala que se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Então, Deus, ele nos deu o poder, Marcos 16,15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que alguém está em Cristo, a nova criatura eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Então, queridos, Deus continue abençoando cada um de vocês. Se tiver alguma pergunta, Cíntia, Regimara, se tiver alguma pergunta que possa responder para nós encerrarmos o vídeo, estarei aqui
com toda a atenção para vocês para responder a pergunta. Cíntia fez uma ponderação sobre a escola onde o filho ensina, tá, estuda, realmente é uma realidade, né? Hoje a realidade do contexto do Brasil é isso, da escola pública do Iapoque ao Chuí, né? As trevas invadiram essas comunidades, esses meios, né? Faculdade, universidades, principalmente as faculdades e as escolas públicas se tornou um reduto do marxismo cultural. Aí você vai ver figuras como Anitta, como Pablo Vittar, como Felipe Neto, dentre tantos outros relevantes que têm influenciado de forma pejorativa, negativa, né, as pessoas. Né? Antigamente já era um absurdo, né? Mas hoje o absurdo potencializou na época de Xuxa, né? Até Xuxa se tornou pior daquilo que já estava. Então, a gente vê uma degradação terrível. Mais uma pergunta, outra pergunta, uma ponderação. Então, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço aí, vocês que vão ouvir essa live, que seja grandemente abençoado, né? Que vocês peçam o Espírito Santo de Deus para poder ter luz, né? E subjugar tudo aquilo que vai de conta com a palavra de Deus, né? E que o nome do Senhor seja glorificado. Uma vez aí, Deus abençoe a Cíntia, né? Da Shekinah, a nossa irmã Regimária, e todos aqueles que vão ouvir esse vídeo que vai para o YouTube e também vai ficar aí no Instagram. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva. Não, a Gilmar disse que não. Ok. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.